Ok, pessoal, na nossa aula de ciências de hoje nós vamos continuar estudando aí sobre a humanidade, sobre os animais. E aí a gente vai ver que somos todos animais, que os animais, como nós chamamos, né, são conhecidos assim pela sua espécie. E nós somos algum tipo de animal, porém nós somos animais evoluídos, digamos assim, né? Acho que muito mais que isso, acho que Deus, quando nos criou, nos fez seres especiais, mas não para que sejamos apenas superiores, mas para que a gente tenha condições de cuidar do restante da natureza que Ele criou, né? Muitas vezes a gente aproveita do fato de sermos superiores aos outros animais e achamos que isso nos dá o direito de explorar, de maltratar, de fazer, colocá-los em situações de risco, de perigo, né? Então a gente tem que ter todo cuidado, porque assim, quando Deus criou a natureza, criou os animais e nos colocou aqui depois para cuidar, Ele deu para a gente a possibilidade de utilizar da natureza para o nosso sustento. Mas quantas vezes a gente vê, por exemplo, crianças matando pássaros, né? Matando pelo prazer de matar, matam às vezes animais assim sem necessidade nenhuma, não é porque tá com fome, né? Mas é porque gosta de fazer. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque Deus nos colocou aqui para cuidar dessa natureza e para preservar, para que nós vivamos quanto mais saudáveis, né, nesse ambiente que nós somos colocados. Vamos lá então pensar aí sobre o nosso assunto de hoje. Somos todos animais. Deixa eu diminuir aqui. Vamos pensar aí nessa charge, né? Eu vou ler aqui no livro porque daí aqui na tela fica bem pequeno para eu ler. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso tá certo? Não seria a diferença entre os humanos e outros animais? Olha aí a pergunta, né, do Amandinho. Não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Por que será que ele fez essa pergunta? Então converse aí com os colegas. Ai, que pena que a gente não pode conversar com os colegas, mas vocês podem pensar aí em família e responder. Por que ele fez essa questão? Por que ele levantou essa questão aí de ao invés de ser a diferença dos humanos e os animais, ele fala da diferença dos humanos e dos outros animais? Por quê? O que você responderia a esta criança que fez essa pergunta? Qual seria a sua resposta para ela? Vamos lá. Por que os animais são diferentes dos seres humanos? Pensa aí. Nós, seres humanos, também somos animais, certo? Precisamos nos alimentar, respiramos, descansar como qualquer outro animal. De fato, é interessante perceber como os outros animais são diferentes dos seres humanos. É fato. Alguns vivem em árvores, outros embaixo d'água, alguns até mesmo debaixo da terra. Lembra que a gente colocou antes, quando nós fizemos lá o agrupamento dos animais, por exemplo, em relação ao habitat, ao ambiente em que vive, no ambiente terrestre, ambiente aquático. Então, cada espécie ela vai ter sua especificidade. Isso não vai mudar. Por exemplo, o peixe, você não vai ver aí um peixe de repente andando de 4 patas aí, rastejando aí no meio do seco, né? A especificidade dele é que ele vai viver na água e isso não vai mudar. Quando você pensa, por exemplo, nas aves, as aves elas foram feitas para viver livres, voando, ok? Então cada uma tem o seu tipo de habitat, ok? Alguns vivem em aves, nós já falamos, né? Por outro lado, fazemos algumas coisas que os outros animais não fazem, como compor uma bela canção. Você nunca viu um coelho tocando guitarra e nem uma galinha dançando balé clássico, certo? Você nunca viu por aí um coelho tocando guitarra, embora a gente só veja isso nos desenhos, porque no desenho lembra que a gente trabalhou lá em arte, né? Que na arte
a imaginação, na imaginação tudo pode, no surreal tudo pode acontecer. Pois é, na realidade a gente não vê isso acontecer, né? Então isso nos difere aí dos seres, dos outros animais, né? Porque a gente tem essa capacidade de adaptação, essa capacidade de aprender coisas novas, e eles vão ser ali dentro da particularidade de cada espécie, tá bom? Somos bípedes, ou seja, nós andamos de 2 pés eretos e temos 2 mãos livres e, por sinal, muito habilidosas que nos permitem fazer tricô ou construir um monte de coisas. Vamos passar para a sequência do texto. Continuando aqui. Também falamos diferentes dos outros animais e conseguimos nos comunicar muito bem através da linguagem. Podemos contar histórias da época dos nossos avós, explicar como funcionam as coisas ou até mesmo imaginar como será o mundo daqui a milhares de anos. Você consegue pensar num cachorro, por exemplo, imaginando como será o futuro? Não tem isso, né? Consegue pensar aí num gatinho imaginando, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Não tem isso, né? Isso é próprio de nós, seres humanos, tá? Isso nos difere aí dos outros animais. Quase todas essas características, deixa eu subir aqui, nos diferenciam dos outros animais. Se relacionam direto ou indiretamente ao nosso cérebro. Todas essas características que nos diferenciam se relacionam ao nosso cérebro, à nossa capacidade racional. Ele é bem grande, principalmente a sua parte superior, superficial, chamada de córtex cerebral. E o seu desenvolvimento nos dotou de capacidades que os outros animais não possuem. Por exemplo, nós não voamos, nós não conseguimos ficar lá debaixo d'água tranquilamente. Porém, nós, seres humanos, conseguimos criar objetos para nos adaptar ao ambiente que nós não vivemos naturalmente. Podemos não voar como os pássaros e nem respirar debaixo d'água como os peixes, mas somos capazes de construir submarinos e aviões, e estes objetos nos ajudam a permanecer embaixo d'água ou voar bem alto, certo? Então, a inteligência do ser humano é um fator que nos diferencia, né? A capacidade de adaptação, a capacidade de criação, né? Você não vê os outros seres vivos, né? Os outros animais criando as coisas como a gente cria, inventando, se adaptando, inovando, né? Isso é próprio do ser humano, porque Deus nos criou dessa forma, tá? O texto cita algumas diferenças entre os seres humanos e os outros animais. Quais delas mais chamaram a sua atenção e por quê? Pessoal, isso daqui vocês não vão conseguir responder aqui no livro porque o espaço é muito pequenininho. Então, isso vocês vão responder lá no caderno de vocês, na matéria de ciências. Façam o cabeçalho bonitinho, é bom que vocês façam vez ou outra o cabeçalho, porque daí vocês vão exercitando. Então, coloca o nome da escola, o nome da professora, o seu nome completo, iniciado com letra maiúscula. Coloca lá a matéria, né, o componente curricular, que é ciência, a página do livro, e aí escreve a pergunta e depois coloca as respostas, tá bom? Algumas crianças ainda têm tido dificuldade com a letra cursiva, então vamos no máximo possível trabalhar para que a gente consiga aí escrever em letra cursiva. Mas se de tudo não consegue, não deixe de fazer por causa disso, tá? Os seres humanos são os únicos animais que têm uma linguagem? Como os outros animais se comunicam? Será que só os seres humanos têm algum tipo de linguagem? Não, né? Os outros animais também têm a sua linguagem, embora seja diferente da nossa, seja com uma limitação muito maior do que a nossa. Mas eles conseguem se comunicar, por exemplo, às vezes quando você vê um cachorrinho, o cachorrinho ele sai lá, ele sai na rua, preste atenção, ele vai ficar
cheirando para ver onde o outro cachorrinho foi lá e marcou para ele ir lá e fazer xixi em cima. Isso é um tipo de comunicação que eles têm, né? É claro que é muito diferente de nós, mas eles também têm, ok? Será que todos os animais têm a mesma capacidade de pensar como seres humanos? Será que os animais pensam como a gente pensa? Eu acredito que eles pensam, mas de uma maneira diferente, né? Não é como nós, eles não têm a capacidade de raciocínio que os seres humanos têm, tá? Para você, o que é pensar? O que você considera como pensar, tá? Pensa aí diz o que você diz, o que você acredita ser pensar. Que tipo de capacidade é essa? Como os seres humanos tratam os outros animais? Cite exemplos positivos e negativos. Como os seres humanos tratam os outros animais? Dê exemplos aí positivos e dê exemplos negativos também. E que outras perguntas você quer fazer sobre os animais? Façam aí as perguntas de vocês, façam as pesquisas, né? Não precisa se limitar só ao texto aí do livro, vocês podem ir além pesquisando e lendo mais sobre o assunto, tá bom? Vejam aí as diferenças entre nós, seres humanos, e os outros animais, que são muitas, mas que a gente tem que valorizar cada um dentro da sua espécie, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, estudem bastante, leiam, leiam e leiam. Não tenham preguiça de ler, tá? Lembre-se sempre, quanto mais pratica, melhor fica. Beijo, até amanhã.